Olá pessoal, tudo bem? Essa semana nós daremos início ao estudo de números racionais, unidade 5 do livro volume 2. Vamos lá? Primeiramente vamos falar sobre o automóvel, pessoal. Vocês sabiam que os primeiros modelos surgiram no século XVIII? Pois é, já faz bastante tempo, né? Esses primeiros modelos eram movidos a vapor. Hoje, os automóveis atuais são movidos a combustão, né? A combustão da gasolina ou do álcool. Atualmente, os fabricantes também têm a preocupação em aprimorar cada vez mais os modelos, inserindo dados no painel do carro, como informações sobre a velocidade, a temperatura, a quantidade de combustível, entre outros. Observem na imagem o painel de um carro e alguns dos instrumentos que estão indicados por escalas numéricas. Observem esses instrumentos ali: o contagiros, o odômetro, o medidor de combustível, termômetro, velocímetro. Agora respondam uma pergunta: todos os números que aparecem nesse painel são números inteiros? O que vocês acham? A resposta é não. Nós temos ali alguns números inteiros, 1, 2, 3, 4, 5, ou 10, 20, 40, mas entre esses números inteiros existem representações de números que não são inteiros, né? Assim como o medidor de combustível, por exemplo, eu tenho meio tanque, né? A fração 1/2 não é um número inteiro. Nós iremos estudar e aprofundar um pouco mais nossos estudos sobre números racionais. Vocês já estudaram que a divisão de dois números naturais resulta em um número racional. Mas agora vocês aprenderam o conjunto dos números inteiros, e nós vamos estender a ideia de números racionais como sendo o resultado de uma divisão entre dois números inteiros. Observem o exemplo ali do velocímetro. Observem a marcação desse velocímetro, está entre o número 40 e o número 60, exatamente no meio. Então, que número está no meio entre 40 e 60? É o número 50. Isso quer dizer que o carro está a uma velocidade de 50 km por hora. Isso significa que ele percorre 50 km em uma hora. O número 50 também é um número racional, porque ele pode ser expresso como sendo a divisão entre dois números inteiros. Quais dois números inteiros? São várias as respostas, mas eu posso ter 50 é 50 sobre 1. A razão entre o número 50 e o número 1, que são dois números inteiros. Podia ser 100 sobre 2 também, é outra razão, ou 150 sobre 3. São várias as razões entre dois números inteiros que o número 50 pode representar. Em geral, todo número que pode ser escrito como quociente entre dois números inteiros, em que o divisor é diferente de zero, é um número racional. Por que o divisor tem que ser diferente de zero? Porque lembra que estamos falando de uma divisão, e não existe divisão por zero, né, pessoal? Vamos ver um outro exemplo. Esse outro instrumento ali é o contagiros, que indica as rotações do motor por minuto vezes 1000. Assim, se o contagiros estiver no número 3, significa 3 vezes 1000. Então, 3.000 rotações por minuto está sendo feita no motor. Quanto mais você acelera, mais rotações por minuto você tem. Então vamos lá. Vocês conseguem observar onde está o marcador desse contagiros? Qual é o valor indicado por esse ponteiro? Observem que ele está entre o número 1 e o número 2. E entre o número 1 e o número 2 nós temos quantas marcações ali? Olha só, 1, 2, 3, 4. A quinta marcação é o número 2. Então, entre o número 1 e o número 2 tem 5 valores de marcação. E o nosso ponteiro está no primeiro valor dessas marcações entre 1 e 2. Qual será? O que vocês responderam? Alguém respondeu que é 1,2? Se respondeu, acertou, porque entre o número 1 e o número 2 eu posso medir 1,2, 1,4, 1,6, 1,8 para daí chegar no 2, ou seja, as mesmas marcações do ponteiro, a divisão entre o inteiro, entre 1 e 2, em 5 partes iguais, daí cada parte vai ser o equivalente a 0,2.
Vamos lá, o 1,2 é um número racional, ele pode ser expresso por meio da divisão entre dois números inteiros. Exemplos: menos 12 dividido por menos 10 dá 1,2 positivo. Essa é uma divisão entre dois números inteiros que dá 1,2, que é um número racional. Também posso escrever 1,2 como sendo 6 sobre 5. E são vários os exemplos que eu podia usar de divisões entre dois inteiros que resultariam no número 1,2. Vamos lá, vamos falar mais sobre os números racionais. Vamos ver um outro exemplo. Considerem a imagem ao lado de um medidor de combustíveis. De combustível. Note que a capacidade do tanque foi representada por um arco que está dividido em 4 partes iguais. E cada uma dessas partes também foi dividido mais uma vez em 5 partes iguais. Se você observar cada pedacinho ali, além das 4 partes iguais junto com as 5, eu tenho no total 20 partes nesse tanque de combustível. A fração desse tanque, que corresponde à quantidade de combustível existente nesse exato momento, é de 13 sobre 20. Por que de 13 sobre 20? O total são 20 pedaços, são 20 partes. Aí eu vou contar até quantas partes está indicado no meu ponteiro. E eu tenho indicado 13 partes. Isso quer dizer que eu tenho 13 vigésimos da quantidade de combustível que cabe no tanque inteiro. Essa fração 13 sobre 20 eu também posso representá-la por meio de um número decimal. Lembram lá? Divide 13 por 20 dá 0,65. O resultado dessa divisão é um número decimal exato. Se o tanque tem capacidade para 60 litros, quantos litros são necessários para enchê-lo? Pensa um pouquinho aí e tenta responder. Quantos litros faltam para encher um tanque de 60 litros? Se eu tiver 13 vigésimos já de combustível. Bom, vamos lá. Um tanque de 60 litros, se eu dividir ele em 20 partes, quer dizer que cada parte vai ter 3 litros. Isso quer dizer que cada marcador ali desse ponteiro é o equivalente a 3 litros. Eu já tenho 13 vigésimos dessa capacidade. Quantos vigésimos faltam? Faltam 7 sobre 20, 7 pedacinhos para completar esse tanque. Se cada pedacinho equivale a 3 litros, 7 vezes 3, então faltam 21 litros para eu completar esse tanque de combustível. Aproveitem agora, pessoal, para acessar o RA que está na página 22 do livro do volume 2. Dá uma olhada lá que legal o joguinho, respondam as perguntas sobre números racionais. Vamos voltar agora para o nosso exemplo. O nosso carro falta 21 litros de combustível para completar o tanque. Vamos supor que a gente completou o tanque desse carro e pagou R$ 85 por isso. Se eu quiser saber quanto custou aproximadamente cada litro desse combustível, basta fazer a divisão de R$ 85, que é o que eu paguei, pelos 21 litros, que é o que foi colocado. Vocês lembram como faz a divisão de 85 por 21? Dá um pause no vídeo e tenta fazer, depois vem aqui para conferir se acertaram. Fazendo 85 dividido por 21, 4 vezes 21 dá 84, sobra 1. Agora lembrem lá que nesse sobra 1 não dá por 21, mas eu coloco uma vírgula após o 4, acrescento um 0, fica 10. 10 ainda não dá por 21, então acrescento mais um 0, aí eu abaixo um 0 na resposta. 100 dividido por 21, sobra... Dá 4 e sobra 16. Observem, confiram essa conta ali. Observem que essa conta não acaba nunca. Eu sempre vou ter restos.
Se você fizer numa calculadora, também vai observar que a quantidade de casas depois da vírgula vai ficar dentro do limite da calculadora, mas vai ser indicado, ou seja, que continua essa conta. Eu ia fazer infinitamente essa divisão e não ia terminar nunca. Note que o resultado dessa divisão é o que nós chamamos de dízima periódica. E a gente pode aproximar, né? O valor do litro do combustível é aproximadamente R$ 4,05, né? Aproximo 2 casas depois da vírgula, que é o nosso sistema monetário. O que é a dízima periódica, pessoal? É uma divisão, ela é infinita, mas ela é periódica. Os números começam a se repetir. Observem os números decimais ali, depois da vírgula. 0,47619 e depois volta a repetir 0,47619 e fica repetindo infinitamente. Isso é uma dízima periódica. Todo número racional pode ser representado por meio de um número decimal exato ou de um número decimal periódico. Então, esse número não é exato, mas ele é decimal periódico. Ele é um número racional, sim. Eu posso expressar esse número como a divisão entre dois números inteiros, 85 por 21. E lembrem lá, todo número que pode ser representado por pelo quociente entre dois números inteiros é um número racional. As dízimas periódicas são números racionais também. Agora, resolvam as divisões em seu caderno. 1 dividido por 6, 12 dividido por 99 e 35 dividido por 15. Vamos lá, dá um pause no vídeo, façam essas divisões aí. Nada de usar calculadora, eu quero que façam a divisão na mão e depois volta aqui para assistir o vídeo. Vocês observaram aí as respostas? 1 dividido por 6 deu 0,16666 e etc. O 6 se repete infinitamente. 12 dividido por 99 já deu 0,12 infinitamente o 12. E o 35 dividido por 15, 2,3333 é o 3 que se repete infinitamente. Todos esses quocientes aí são dízimas periódicas. Vamos ver um outro exemplo. Um automóvel foi deixado ao ar livre em um dia de inverno numa cidade da Finlândia. A Finlândia é muito frio, pessoal. Veja a indicação da temperatura no painel. E o número que indica a temperatura em graus Celsius é menos 27 graus Celsius. Esse número é um número racional? O que vocês acham? Ele pode ser expresso como resultado da divisão entre dois números inteiros? Acertou quem disse sim. Qual divisão de quais números inteiros que divididos podem resultar em menos 27? Infinitas respostas, mas eu vou colocar duas aí para vocês. Menos 27 dividido por 1 dá como resultado menos 27. Então, dividi dois números inteiros e deu o resultado menos 27, por isso menos 27 é um número racional. Podia ser o 27 dividido por menos 1 também, podia ser o menos 54 dividido por 2. Todas esses quocientes dão como resultado menos 27. E lembrando novamente, todo número inteiro que pode ser escrito como quociente entre dois números inteiros, todo número inteiro pode ser escrito como quociente de dois inteiros. Então todo número inteiro também é um número racional. Agora é com vocês, vamos treinar um pouco? Vão lá no livro Unidade 5, volume 2, e agora é para fazer as atividades 1, 2 e 3, que estão na página 25 e 26. Depois volta aqui para conferir. Vamos corrigir as atividades então, pessoal, começando pela 1.
Olhem o gráfico, os preços da gasolina praticados no Brasil e em alguns países do mundo. Então tínhamos um gráfico, tínhamos uma legenda para entender esse gráfico. E a primeira pergunta era o que estaria representado no eixo vertical desse gráfico. No eixo vertical está representado os valores da gasolina em dólar por litro. O US, ali aquele o cifrão representa dólar. Então a cotação mundial de combustível, de gasolina, ela é sempre feita em dólar. Mas para comprar em cada país se utiliza a moeda local. Bom, qual país tinha o menor preço por litro de combustível em 2016, que é o que aparece nesse gráfico? Quanto aproximadamente? O menor valor era dos Estados Unidos, onde o valor do litro era de aproximadamente 55 centavos de dólar. Conseguiram identificar isso aí no gráfico de vocês? Qual era o país que tinha maior carga tributária sobre o preço que a gente paga no combustível? Uma parte desse preço é a carga tributária, são os impostos que o país, que o governo coloca sobre o produto. Então cada país coloca uma quantidade diferente de carga tributária sobre os seus produtos, sobre a gasolina. Então, qual que tinha a maior carga tributária dos países que estavam representados ali? Era o que tinha a maior parte em azul, era a Itália. A carga tributária estava sendo representada em azul nesse gráfico. Bom, quantos reais aproximadamente correspondem a $1? O valor, pessoal, depende da cotação do dólar em relação ao real. Cada dia ele varia, um dia está um determinado valor, outro dia outro. Essa informação pode ser encontrada no site do Banco Central do Brasil, em câmbios de capitais internacionais. Então essa resposta de quanto que equivale a $1 é bem variável, cada dia ele tem um valor diferente. Quanto custava em reais aproximadamente 1 litro de gasolina no Chile? Bom, no Chile ele custava aproximadamente $1. Para ver quanto custa em reais, tem que ver quanto que está a cotação do dólar em relação ao real para fazer essa conversão daí. Vamos lá para o item F. Qual é o número racional que representa o preço da gasolina em dólares por litro na Itália? Escreva-os na forma indicada. Primeiro é para escrever através de uma fração. Na Itália, o valor era $1,60. Como que eu represento esse 1,60 na forma de fração? Vocês lembram disso? Já aprenderam, né? O 1,60 eu escrevo ele sem a vírgula, esquece a vírgula e escreve o número. 1,60 tirando a vírgula dá 160. E aí, como que faz o denominador da fração? O 160 é o de cima, o numerador da fração, e o denominador vai ser sempre o número 1, seguido de quantos zeros tiverem de casas decimais, de casas depois da vírgula. O 1,60 tinha 2 números depois da vírgula. Eu vou pôr o 1 com 2 zeros. Então, um número decimal exato sempre pode ser representado através de uma fração decimal também, no qual eu escrevo o número sem a vírgula sobre o 1 seguido de a mesma quantidade de zeros que tiver nas casas decimais, ou quantas casas decimais tiverem. Então vai ficar 160 sobre 100. Essa fração pode ser reduzida, Qual é a fração irredutível? Vocês lembram como fazer? Vamos simplificar essa fração. Divide em cima e embaixo por 10, dá 16 sobre 10, que eu divido por 2, dá a fração irredutível 8 sobre 5, 8 quintos. E como que representa 8 quintos, que é uma fração aí imprópria, Eu posso representar com um número misto. 8 quintos dá quantos inteiros e quantas partes sobram?
Ó, o 8 quintos pode ser representado como sendo 5 quintos mais 3 quintos. E os 5 quintos equivale a um número inteiro. Então vai ser 1 inteiro e 3 quintos a representação através do número misto. Vamos corrigir a 2 agora? Relacione a representação decimal da primeira coluna com a representação fracionária da segunda coluna. A gente pode tentar transformar os números decimais em frações ou as frações em números decimais e ver como elas se relacionam. A primeira ali, 50 dividido por 2. 50 dividido por 2 é 25. Aonde que está o 25 ali na primeira coluna? Está no item D, 25,0, que é o mesmo que 25 inteiros. E aí, a próxima é 5 meios. 5 dividido por 2 vai dar 2,5, né? 2,5, que está no item A. 1 quarto dá 0,25, que está no item B. 7 quintos dá 1,4, que está no item E. E o 25,99 vai dar uma dízima periódica 0,25, 25, 25, que está no item C. São todos números racionais. Vamos corrigir o 3 agora. Escolha os números racionais a seguir. Escreva os números racionais a seguir na forma decimal. 2 dividido por 5. Eu posso dividir 2 por 5, ou uma outra maneira de fazer era transformar o 2, multiplica por 2 dá 4 décimos, e daí 4 décimos é 0,4. Eu posso fazer assim também, né? O 1 inteiro e 1 quarto. 1 inteiro e 1 quarto. 1 quarto, 1 dividido por 4 é 0,25. 1 mais 0,25 é 1,25. Lembraram como transforma números mistos em números decimais? A fração menos 4 quintos é menos 4 dividido por 5, que dá menos 0,8. 1 sobre 3, 1 terço, dá 0,333, uma dízima periódica. Menos 13 décimos é menos 1,3. E 2 inteiros e 3 quintos é o mesmo que 2 mais 3 dividido por 5. 3 quintos é 0,6. 2 mais 0,6 é 2,6. Como que vocês se saíram, pessoal? Agora, aproveitem para acessar esse QR Code, que também está na página 27 do livro de vocês, né, do volume 2. Tem um joguinho bem legal lá, o Dominó dos Números Racionais. Vai lá, dá uma jogada lá e depois vem aqui para conferir as próximas atividades. Agora vamos treinar um pouco. No livro Unidade 5, volume 2, fica as atividades 4, 5 e 6, que estão na página 26 e 27, e as atividades 1 e 2, que está na página 41, na seção Hora de Estudo. No livro de atividades também do volume 2, façam as atividades 1 e 2 da página 15. E é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Uma boa semana para vocês.